Salve pessoal que está se preparando para o concurso do TRT da 14ª Região. Sou o professor Robinei Stefanes, do Exército PhD, e venho trazer dica para vocês sobre como estudar administração para esse tão sonhado concurso. Antes de eu iniciar, algumas pessoas não me conhecem, eu sou o Robinei Stefanes, trabalho em com cursinhos preparatórios há um pouco mais de 2 anos, tempos esse em que eu estudava muito para alcançar o cargo público, e hoje, sem dúvida, pela disciplina de administração, por eu me sentir tão apaixonado, tão envolvido com essa disciplina, eu pude me aprimorar nela e através dela eu conquistei o meu cargo de analista em gestão pública do governo federal. Então eu vou trazer para vocês a minha experiência em estudar para concurso público, né, e também a experiência em salas de aula para concursos de várias áreas que tem a administração no seu conteúdo programático. Ok? Então vamos lá? Vamos começar a falar então. Quando a gente olha o edital do TRT da 14ª Região, a gente observa que a disciplina de administração ela vem com bastante conteúdo. E isso é verdade. Então os alunos vinham para mim para conversar nas redes sociais, perguntando: professor, por onde eu começo a estudar administração? Vamos lá, muita calma. A administração eu não posso olhar ela como algo isolado. É importante que eu entenda ela que é um todo. Tá? Ela toda se sincroniza. Então, apesar de eu poder estudar alguns tópicos isolados, a administração ela usa muitas nomenclaturas. E essas nomenclaturas elas se encaixam. Então a gente tem um estudo orgânico em administração. Tá? Mas é importante, para quem não tem a familiaridade, estudar numa sequência ideal, para que você possa conhecer os termos e o conteúdo, de forma com que você sincronize as ideias e possa ir muito bem neste concurso. Eu trouxe para vocês aqui as 2 disciplinas que caem para o concurso técnico, que é noções de orçamento público e finanças e noções de administração pública. Pessoal, eu tirei noções aqui porque não é noções não. Vê um conteúdo bastante extenso, embora não é um conteúdo muito pesado para o concurso de técnico, justamente porque cobram as questões questões de conceitos. Alguma outra questão, ela se aprofunda um pouco, mas você sabendo dos conceitos, dos pontos dessas disciplinas, você consegue aí matar algumas alternativas e consegue encontrar a questão correta. Tá? Isso é estudar por questões, e no material que eu vou disponibilizar para vocês, ele tem todas as questões da FCC, das últimas provas, justamente para você desenvolver essa habilidade. Ok? A gente sabe que são 9 disciplinas de administração, aí nós temos AFO, apesar de vir finanças, pessoal, é AFO, a administração financeira e orçamentária. E a administração pública, aqui muita calma, que veio muitas disciplinas dentro dela, e isso eu vou mostrar para vocês como estudá-las. Tá bom? Então vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um documento, esse aqui eu vou disponibilizar no site do Exército PhD, que mostra como você vai estudar essas disciplinas. Então, começando por noções de orçamento público e finanças, como eu disse, é AFO, financeira e orçamentária. Então, a minha dica é começar a estudar por conceitos, tá? O que é o orçamento, sobre o tipo de orçamento, espécies de orçamento, estudando um pouquinho das normas que regem a parte de técnicas de elaboração de orçamento. E aí nós chegamos numa parte muito importante, que é o segundo tópico para você estudar, que são os instrumentos e orçamento. Aí nós temos o PPA, LDO e LUA. Seguido de créditos orçamentários, eu julgo também interessante estudar crédito orçamentário, porque eles também são instrumentos. Tá? Então você estuda após o PPA, LDO e LUA. E aí você entra no ciclo orçamentário, como é elaborado os orçamentos, e depois princípios. E aí você parte para a receita orçamentária, conceito, receita efetiva, não efetiva, e classificações de receita orçamentária. Aqui ele coloca classificações e não diz quais. Então eu dou uma dica para vocês. Estuda a classificação por natureza da receita e também por fontes. Essas já são muito importantes. Efetiva e não efetiva já é uma classificação. Tá legal? E aí aproveita para você estudar também o que é receita extra-orçamentária nesse tópico. Vamos subindo aqui. Na hora de estudar as despesas, mesma coisa. Conceito, despesa efetiva e não efetiva. E as classificações da despesa, que é interessante que a banca ela colocou quais ela quer, quais classificações. Então, institucional, funcional, estrutura programática por natureza, aproveita para estudar despesas extra-orçamentárias. Depois de você ver tudo isso, agora você pode sim entrar nas etapas da receita e etapas da despesa. O PLAR
e a FELIPA. Isso a gente vê em sala de aula e também no material disponibilizado para vocês, tá? Aí você começa a estudar resta a pagar. É interessante você estudar resta a pagar e despesas de exercício anterior só depois que estudar o tópico 8, tá legal? Suprimento de fundos. E por fim eu coloquei as 3 leis, a 4.320, a LRF e a Constituição que fala sobre orçamento público. Por que eu coloquei por último? Porque na verdade você já vai estudar todas essas 3 normas estudando todo o conteúdo de AFA, ok? Então eu deixei por último para você não ter que ficar fazendo leitura da lei seca agora. O interessante é você estudar toda a parte do conteúdo, a parte teórica, para no final, depois com o tempo, você fazer essa leitura da lei seca, ok? Então vamos lá? Isso é a dica de AFO. Agora a gente vai falar então de noções de administração pública, tá? E aí eu dividi para vocês, pessoal, em relação qual disciplina é cobrada dentro desse tópico, tá legal? Então olha só, você vê que tem direito administrativo, tem direito, e ele repete, tá bom? Ele coloca princípios básicos da administração pública e princípio da administração pública. Aqui você não vai estudar em administração, você já vai estudar lá em direito administrativo, porque também está previsto no edital, tá legal? Olha outro tópico que tem dentro de administração pública, um tópico de direito constitucional, que é prestação de contas. Prestação de contas do presidente da República, qual que é o órgão que avalia, julga as contas do presidente. Agora sim, prestação de contas não tem só em direito constitucional, tem também em administração financeira orçamentária, tem também em direito administrativo, tá? Então é um conteúdo aí interdisciplinar que você vai estudar nas outras disciplinas. Então não precisa estudar em administração pública, ok? Já vai ser natural você já conhecer esse assunto. A IAFO também vem, e ele cobra a LDO. LDO você já estudou lá no segundo tópico que eu mostrei para vocês, tá bom? Agora sim vai começar o estudo de administração pública, tá? E ele começa com arquivologia, isso mesmo, arquivologia. Ele coloca técnicas de arquivamento e coloca 4 tópicos. Eu acredito assim que a banca não foi muito feliz, porque colocar técnicas de arquivamento já é um tópico específico. Então, no materialzinho que eu vou disponibilizar de arquivologia, eu vou falar dos 4 tópicos e vou disponibilizar um material extra que fala sobre técnicas de arquivamento e suas principais regras com questões da FCC. Tá bom? Partindo para o próximo, que é um conteúdo mais legal, mais bacana, mais envolvente, que é a administração geral. Começa falando sobre princípios gerais da administração. Olha que não tem pública aqui, é da administração. Então eu julgo que você deve estudar a escola clássica da administração, onde tem Taylor e Fayol. Muito importante se antenar aos princípios ditos por Fayol. E isso aqui com certeza é tópico de questão, com certeza de provas FCC. Tá bom? Olha lá, teorias das relações humanas de Delton Maio, seguindo do conceito do processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Interessante que a FCC, ela diferencia controle de avaliação, e isso não são todas as bancas que fazem, então é um assunto muito bacana para você estudar focado na banca. E aí você vai começar a estudar gestão estratégica, e é tudo ligado, pessoal. Gestão estratégica do Poder Judiciário está ligado com ferramenta de análise para gestão e planejamento estratégico, tático operacional. Aqui vai estudar análise SWOT dentro de planejamento estratégico. Automaticamente está estudando negócio, missão, visão, valores, objetivos, estratégias, relacionamento entre estratégia e objetivo, e também o resultado disso tudo, que é o mapa estratégico. Tá legal? Partindo disso, você vai agora chegar num outro tópico, que é o nosso tópico 7, que é a estrutura organizacional. Vai estudar a parte de departamentalização, da estrutura organizacional. E por último aqui, 8, 9 e 10, os indicadores, tá? Eficiência, eficácia e efetividade. O Balance Scorecard, que é um instrumento muito usado hoje na administração pública, então é uma tendência também que possa vir uma questão falando sobre o Balance Scorecard, tá? Uma ferramenta de controle que ela alia indicadores financeiros e não financeiros, e você precisa saber dessas informações, fechando aqui com gestão de projetos. Acabou, professor? Não, tem mais. Amém, né? Como eu digo, quanto mais conteúdo de administração, mais safo você vai ficar para a prova de concurso público. Então, a parte de administração pública fala sobre administração gerencial, que é importante você saber a diferença de patrimonial, burocrático e gerencial, que aí vai ligar aqui todo o conteúdo com administração gerencial. Olha lá, o tópico 2, gestão da qualidade. Fala sobre o PDCA, monitoramento e avaliação, e o programa 5S. Importantíssimo, então, ter um esqueminha no caderno para lembrar sobre esses dois instrumentos de administração.
Governança e governabilidade, eu separei de um conteúdo lá de administração geral, porque eu julgo que ele é da administração pública, fica melhor para você entender aqui. Seguido de distinções, convergência e diferença entre gestão pública e privada. E aí nós temos gestão de processo, ética, simplificação na rotina de trabalho, fechando com as normas, né? Então a gente tem instrumento para avaliação de gestão pública e modelo de excelência, e o decreto 5.378, que eu digo para vocês, faz um esqueminha do decreto. Importantíssimo, tá? Sobre a questão das comissões, sobre a questão da avaliação do GES Pública, isso é muito importante, tá legal? Olha só, agora a resolução 49 do CNJ e o decreto-lei 200, eu acho assim que eu julgo que você não deva estudar ele com esqueminhas. Faz a leitura dele seca, que já é suficiente. A resolução 49 é pequenininha e o decreto-lei 200 tem algumas partes que são importantes e isso eu vou mostrar para vocês tanto no material quanto nas aulas presenciais. Tá legal? Acabou? Não, professor. Tem mais. Gestão de pessoas também cai. Liderança, cultura e clima, gestão de competência, as fases da gestão da competência, tem que saber o que é GAP, e fechando sobre o sistema de gestão pública. E por último, claro, a ARM, a Administração de Recursos Materiais, com controle do patrimônio público. Aí a gente fala de tombamento, fala como que é tratado o bem público na administração. Então, pessoal, esse material eu vou disponibilizar para vocês no site do PhD, www.exercitophd.com.br. Você pode acompanhar também pela página do Facebook, Exército PhD até a posse. E também pode seguir a gente no Instagram, foi criado hoje. Não tem foto ainda, mas a gente vai ficar publicando para se interagir ainda mais com vocês, para que a gente possa crescer e alcançar o tão sonhado cargo público. Valeu, pessoal? Então essa é a minha dica. Então, sucesso para vocês, sangue no olho e tamo junto, até a posse.